E naquele momento, naquela viagem, enquanto a gente passava por perrengue, por humilhação, para correr atrás, para brigar pelo Brasil, né, eu sempre digo, a gente submeteu, eu principalmente, o Eduardo também, a gente submeteu a bastante coisa que a gente não submeteria pedindo coisa pra gente. Bastante coisa. Mas como a gente estava pedindo por vocês, por nós, pelo Brasil, a gente engoliu os sapos. Eu acompanhei algumas na pele, não é muito da minha personalidade ficar engolindo sapo. Vocês me conhecem, sabem que eu sou uma pessoa combativa, bateu, levou. Mas é meio que o que faltou o Zelensky ali naquela sala com o Trump, né? Enquanto a gente engolia sapo, enquanto a gente passava perrengue, enquanto a gente se ferrava com o nosso dinheiro, tinham pessoas que, como o Carrapato do Saco do Olavo, que, segundo ele, procurar apoio. Não sei se vocês conhecem essa conta, Carrapato do Saco do Olavo. Procurar apoio do deputado Jorge Santos para dar credibilidade e visibilidade às denúncias de abuso contra a liberdade do Brasil foi um erro dos parlamentares brasileiros que viajaram aos Estados Unidos na semana passada. Associar a direita brasileira a ele é uma cagada de rinoceronte. Eu me pergunto quantas vezes esse sujeito que sabia tudo do conforto do seu sofá, quantas vezes ele vê os Estados Unidos dialogar com as autoridades americanas e buscar a restauração da liberdade no Brasil? Nenhuma. Ou qualquer lugar na Itália. Pô, alguém podia ir à Itália, alguém podia ir a Portugal, alguém podia ir à Espanha. Esse é só um bom representante do pessoal que fica reclamando que as coisas não acontecem nunca, em vez dos próprios arregaçarem as mangas e irem lá fazer as coisas acontecer. Mas não eram os únicos incrédulos, não. Eu trouxe um carrapato e agora vou trazer pessoas poderosas. Gente que se achava grande demais para ser pega. O decano todo-poderoso do Supremo Tribunal Federal. Há 5 meses, vamos ver o que dizia o decano todo-poderoso do Supremo Tribunal Federal. Não, ninguém acredita nisso. As relações institucionais se fazem de maneira normal, tranquila. Ainda ontem eu estive na embaixada americana e o que você está fazendo lá? A embaixadora falava dos 200 anos de relações que o Brasil mantém com os Estados Unidos. Anos? Passamos por governos os mais diversos ao longo desses anos e uma relação muito marcante. A presença do capital americano no Brasil e a cooperação que existe. Também nós temos empresas grandes nos Estados Unidos. O setor de carne hoje, de alimentos, é dominado por brasileiros, em suma, no mercado americano. Em suma, há uma cooperação natural e compreensiva e não vejo nenhuma possibilidade de retaliação. Nenhuma possibilidade de retaliação. Nenhum temor. Ninguém acredita nisso. Não vejo nenhuma possibilidade de retaliação. E eu tenho que falar, é uma das coisas boas de você ser o underdog, né? Aquele lutador contra todo mundo, contra quem todo mundo aposta, que os caras grandes não levam a sério, até que começam a levar. E se há 5 meses o Gilmar Mendes dizia que não vinha nenhuma possibilidade de retaliação, hoje a história parece só um pouquinho diferente, né, Gilmar? Porque a partir de hoje, dia 28 de maio de 2025, a reação já não é mais uma possibilidade, já é realidade. Porque hoje, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, fez o seguinte pronunciamento no X. Por muito tempo, os americanos foram multados, assediados e até acusados por autoridades estrangeiras por exercerem os seus direitos de liberdade de expressão. Hoje, estou anunciando uma nova política de restrição de vistos que se aplicará a autoridades estrangeiras e pessoas cúmplices na censura dos americanos. A liberdade de expressão é essencial para o modo de vida americano, um direito de nascença sobre o qual os governos estrangeiros não têm autoridade. Os estrangeiros que trabalham para minar o direito dos americanos
não devem desfrutar do privilégio de viajar para o nosso país. Seja na América Latina, Brasil, na Europa ou em qualquer outro lugar. Os dias de tratamento passivo para aqueles que trabalham para minar os direitos dos americanos acabaram. E se por acaso o recado não tiver ficado claro, nós temos também uma declaração que o Marco Rubio deu à imprensa, tendo ainda mais específico sobre o que acontecerá a partir de hoje. E eu vou ler com vocês. A liberdade de expressão está entre os direitos mais queridos que desfrutamos como americanos. Esse direito, legalmente consagrado em nossa Constituição, nos diferenciou como um farol de liberdade em todo o mundo. Mesmo quando tomamos medidas para rejeitar a censura em casa, vemos casos preocupantes de governos estrangeiros e autoridades estrangeiras pegando a folga, ou aproveitando a folga, né? Em alguns casos, autoridades estrangeiras tomaram ações flagrantes de censura contra empresas de tecnologia nos Estados Unidos e cidadãos e residentes dos Estados Unidos, quando não tem autoridade para fazê-lo. Hoje, eu estou anunciando uma nova política de restrição de vistos que se aplicará a estrangeiros responsáveis pela censura da expressão protegida nos Estados Unidos. É inaceitável que autoridades estrangeiras emitam ou ameacem mandados de prisão contra cidadãos ou residentes dos Estados Unidos por postagens de mídia social em plataformas americanas, enquanto estiverem fisicamente presentes em solo americano. E aqui eu quero fazer um parênteses para explicar que os casos aos quais o Marco Rubio está se referindo especificamente são brasileiros. Vejam a forma do texto. A cidadã americana a qual ele está se referindo é a Flávia Magalhães, a brasileira americana Flávia Magalhães, aqui da Flórida de Pompano, que teve o mandado de prisão emitido pelo Alexandre por post nas suas redes sociais. Vocês devem lembrar que eu trouxe a Flávia aqui, já trouxe o advogado da Flávia Magalhães, que é inclusive o mesmo advogado do Daniel Silveira, do Dr. Paulo Faria. E é um caso absolutamente chocante para os americanos. Uma cidadã comum, trabalhava aqui como fazendo limpeza em casas, patriota, a Flávia vai e faz uma postagem na rede social. E por conta da sua postagem, ela teve um mandado de prisão emitido pelo Alexandre. Eu trouxe o mandado e mostrei aqui no ar, que obviamente eu anexei ao processo, aqui nos Estados Unidos. Então a Flávia é o caso que teve o mandado de prisão. Já o residente permanente ao qual o Alexandre está se referindo é este aqui que vos fala. Por quê? Porque na semana passada, o Alexandre disse no plenário do Supremo Tribunal Federal, eu trouxe o vídeo aqui para vocês, que ele havia emitido uma ordem de prisão contra mim. Disse o Alexandre de Moraes no plenário, a gente transcreveu o vídeo, entregou ao Departamento de Estado, onde, segundo o Alexandre, já havia uma ordem de prisão secreta emitida contra mim. Pois bem, eu alertei em 2022 que toda a minha atividade jornalística tinha sido conduzida de forma ininterrupta sobre os Estados Unidos. E que eu sou residente há mais de 10 anos sobre deste país. O motivo pelo qual eu não pretendo virar cidadão americano é porque existe um momento no juramento, quando você vira americano, onde você diz que você abre mão a sua lealdade a qualquer país, colocando a dos Estados Unidos em primeiro lugar. E a minha lealdade sempre será em primeiro lugar ao Brasil. Sempre. E como eu tenho por hábito não mentir, ou pelo menos tentar não mentir, eu não posso jurar algo que não é verdadeiro. Eu amo a América. Eu amo. Esse é o país mais espetacular do mundo. É o país da minha mulher, é o país das minhas filhas, é o país que eu vivo há mais de 11 anos, é o país da qual a cultura eu bebi. É o país mais justo, mais livre, mais próspero, mais poderoso que esse mundinho aqui finito já teve. Mas eu sempre vou ser brasileiro, em primeiro lugar.
sempre você, brasileiro, em primeiro lugar. O que não significa que eu não vá gozar das proteções constitucionais que a jurisdição dos Estados Unidos dão a mim. Eu sou uma pessoa de coração dividido, mas o Brasil está sempre em primeiro lugar. Continua a nota do Marco Rubio. Deixa eu, enquanto isso, colocar aqui. Primeiro, passamos das 61 mil pessoas nos assistindo. É igualmente inaceitável, diz Marco Rubio, que as autoridades estrangeiras exijam que as plataformas de tecnologia americanas adotem políticas globais de moderação de conteúdo ou se envolvam em atividades de censura que vão além da sua autoridade nos Estados Unidos. E aqui outro parênteses, mas a gente pode fazer análise de casos específicos. Primeiro, mais evidentemente, o caso do X, que foi retirado dos Estados Unidos por ordem do Alexandre de Moraes, quando o X se recusou a cumprir as ordens e quando se retirou do país para não ter que estar mais sujeito à legislação brasileira. Foi retirado do país. Claro que o caso do X é icônico, mas há uma ênfase no caso do Rumble e da Trump Media, que se recusaram também a cumprir ordens do Alexandre, que foram comunicadas de forma ilegal, segundo a juíza federal dos Estados Unidos, e como consequência foram banidos do Brasil. Ora, riram do processo que foi movido contra o Alexandre aqui nos Estados Unidos? Vocês entendem aonde nós estávamos querendo chegar? Uma conta a hora chega. Há, por exemplo, uma manifestação da Meta dizendo que cumpriu o pedido de fornecimento de informações do Alan dos Santos dentro do território americano, mas que aquilo violaria a jurisdição, extrapolaria a jurisdição do Alexandre de Moraes e havia sido comunicado de forma equivocada, que deveria ter sido feita por catalogatória. Ora, vocês entendem que uma hora a conta chega? Ora, vocês entendem por que eu estou nos Estados Unidos obrigando o Alexandre de Moraes a me julgar a revelia? Vocês entendem que há uma estratégia toda por trás disso? Entendem o peso, que a coragem que o Alan dos Santos teve ao enfrentar o Alexandre de Moraes tem? Vários desses casos foram por causa do Alan dos Santos, famigerado Alan dos Santos. Agradeçam a Alan dos Santos. Agradeçam a Alan dos Santos. Se ele não articulou, se ele não tem de fato participação na articulação dessas ações, porque não é dever dele, não é a praia dele, ele sem dúvida nenhuma foi o que mais sofreu. Continua a nota. Não toleraremos invasões da soberania americana, especialmente quando tais invasões prejudicarem o exercício do nosso direito fundamental à liberdade de expressão. Essa política de restrição do visto está de acordo com a seção 212 da Lei de Imigração e Nacionalidade, que autoriza o secretário de Estado a tornar inadmissível qualquer estrangeiro cuja entrada dos Estados Unidos teria consequências diversas potencialmente graves para a política externa dos Estados Unidos. Certos membros da família também podem ser cobertos por essas restrições. E aqui há um paralelo, um breve parêntese, ao post que fez o Space Liberdade e que outras pessoas que desconhecem. O Space Liberdade eu estou começando a achar que eles talvez tenham uma outra agenda. Eu sempre dou moral para eles, publico as coisas dele, republico o post, dou vídeo aqui para eles com crédito, etc, etc. Mas estou começando a achar que talvez eles tenham uma outra agenda que eu ainda não decidi, ainda não apurei exatamente qual é, mas eles são meio esquisitos. Fizeram um post como se isso fosse uma política americana que não tivesse nenhuma mudança, uma política americana desde sei lá quando, 2008, 2011, sei lá quando que eles disseram que é. Meus filhos, vocês só esqueceram de avisar o Marco Rubio. Só esqueceram de avisar o Marco Rubio. É óbvio que houve uma mudança. É óbvio que a mera censura de cidadãos americanos não era uma razão para cancelamento de visto. Tanto não era que existe um projeto, que é o No Censorship on Our Shores Act, que estava na Câmara dos Deputados e que agora perde até um pouco do objeto, porque já se tornou uma política do Departamento de Estado. Exatamente o mesmo efeito. Mas eu quero fazer feito esse parêntese, eu não sei se Space Liberdade é MBL, não. Não sei quem está por trás, não vou fazer aqui comentário leviano, mas cheirinho de outra agenda.
Vamos fazer um checklist com vocês. Vejam o trecho da nota. Em alguns casos, governos estrangeiros tomaram atitudes flagrantes de censura contra empresas de tecnologias americanas, blá, blá, blá. Pensem o seguinte, será que isso se encaixa, no caso do Brasil, atitudes flagrantes de censura contra empresas de tecnologia americanas? Censura contra cidadãos residentes nos Estados Unidos. Sei lá, derrubar o meu canal de 1 milhão de inscritos, cancelar meu passaporte, bloquear minhas contas bancárias, colocar o Elon Musk no inquérito, talvez deter o Jason Miller, assessor direto do Trump, cidadão americano, ilegalmente por ter se encontrado com o presidente Bolsonaro. Aliás, nós temos aí o tweet do Jason Miller, não temos? Temos. Diz o Jason Miller. Ele compartilha o post do Marco Rubio e diz assim: compartilhe isso com a pessoa que imediatamente vem à sua mente quando você lê isso. Ok, eu vou começar. Olá, Alexandre. Ele talvez não saiba que o Alexandre excluiu a conta dele no X. Ficou feio. Se há alguma dúvida, é que eu acho que o pessoal do Space Liberdade, o Jason Miller não ouviu o pessoal do Space Liberdade. Deve estar equivocado o Jason Miller, quem tem razão é o pessoal do Space Liberdade. Eu acho que se havia alguma dúvida da mudança de paradigma, bom, e parece que o Gilmar Mendes estava errado sobre a possibilidade de retaliação, né? Aliás, essa política se aplica a familiares. Eu não sei se Viviane Bastos de Moraes continua com o visto dela também ou não, porque o Alexandre diz que não tem visto. O Alexandre fica dizendo, não, Alexandre não tem visto. Cadê a foto do Alexandre com a orelha do Mickey? Essa foto tem que estar em todos os programas. A partir de agora, todos os programas eu quero a foto do Alexandre com a orelha do Mickey. Essa foto é muito boa. Não teremos mais uma versão atualizada sem cabelo dessa foto. Não teremos mais. Mas, para ser absolutamente justo, o Alexandre não foi o único nesse processo. Nos atos de censura a empresas americanas, em primeiro lugar, existe um aspecto global dessa censura. E isso é um componente muito interessante. O Brasil não foi o único país afetado nesse tipo de coisa. Todas as minhas reuniões dentro da Casa Branca, dentro do Departamento de Estado, as pessoas falam, cara, a gente está ouvindo histórias parecidas do mundo inteiro. A do Brasil é a mais assustadora e a mais bem catalogada. E é por isso que vocês veem o Jason Miller se dirigindo especificamente ao Alexandre. Mas há um movimento de censura global que eu tenho feito questão há mais de 2 anos de conscientizar vocês no Brasil a respeito desse movimento. Então, teremos sim, vamos falar sobre isso mais tarde, pessoas na Europa sendo alvo, pessoas no Canadá sendo alvo e por aí vai. Agora, no Brasil, não é só o Alexandre. Nos atos de censura a empresas americanas, por exemplo, eu me lembro da primeira turma do Supremo Tribunal Federal ter sido unânime em decidir pelo bloqueio do X no Brasil, não foi isso? Flávio Dino, que diz que não precisa, que vai para as praias maravilhosas do Maranhão, tá tudo certo. Cristiano Zanin, esse gostava. Luiz Fux, que nós tentamos o máximo possível preservar, porque tem sido uma voz dissonante, mas existe uma coisa que talvez seja impossível. E a ministra Carmen Lúcia, todos acompanharam a decisão do Alexandre de censurarem uma empresa de tecnologia americana no Brasil. Esses mesmos ministros também foram unânimes em apoiar o Alexandre na suspensão do Rumble no Brasil, que continua até hoje, está vigente. Então, será que é só o Alexandre que vai se preocupar com o pronunciamento do Marco Rubio? Para vocês não terem dúvidas, eu vou falar para vocês o nome das autoridades brasileiras cujas violações contra cidadãos residentes em empresas americanas já foram enviadas e documentadas ao Departamento de Estado dos Estados Unidos. Eu vou dizer, parece que o Departamento de Estado vai liberar uma lista hoje de quais são as autoridades que foram alvo imediato. Significa que outras não sejam alvo? Não. Significa que os nomes que eu enviei e documentei as violações vão estar nessa lista? Não, não tenho ideia. O fato é que a única forma
de alguém hoje saber se pode ou não entrar nos Estados Unidos é tentando viajar. E pode ser que consiga até embarcar, porque o visto ainda vai estar no passaporte. Mas quando chegar naquele cara chato pra cacete, que fica na imigração te perguntando, lendo teu passaporte, fazendo pergunta, é deportado de volta. E eu sou um homem de sonhos modestos. Né? Eu sou uma pessoa que sonha em ver as minhas filhas crescendo, em conseguir, ter liberdade de expressão. Eu não almejo bens materiais, não tenho desejo de poder, de cargos políticos, eu tenho sonhos modestos. Já realizei vários dos meus sonhos. Mas um sonho que eu tinha era ver um Paulo Gonet da vida entrando para dar uma palestra em Nova York e voltando para casa. Ia ser bom demais. Ia ser satisfatório. Ia ser justo. Não sei o que vocês acham desses sonhos. Eu fico até um pouco excitado, os mamilos ficam entumecidos aqui, ó. Coisa gostosa. Mas qual foi a lista que eu enviei para o Departamento de Estado devidamente documentada? A lista contém os seguintes nomes, e eu peço que cada um deles, ou qualquer um deles, tentem viajar para os Estados Unidos. A lista inclui Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Edson Fachin, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Cristiano Zanin, Flávio Dino, Paulo Gonet Branco, Andrei Rodrigues, Fábio Schor, Ricardo Lewandowski e Rodrigo Pacheco. Volto a dizer, como o Departamento de Estado normalmente não faz avisos sobre cancelamentos individuais de visto, a única maneira é quando um deles tentar vir aos Estados Unidos, igual aquele Converscote que teve semana passada, que eu tentei tanto que esse negócio saísse antes, gente. Vocês soubessem como eu estava nos bastidores, enchendo a paciência dos caras, falando, os caras estão em Nova York, pô, essa é a semana, mas eu não consigo fazer o Departamento de Estado andar no ritmo que eu gostaria, né? Eu queria ter tido esse grande anúncio para vocês com eles aqui nos Estados Unidos, mas não aconteceu. Então, não sei, Barroso, aquele apartamento lá que está no nome da Telelub, LLC, do Bernardo Barroso, aquele apartamento está rolando ainda? Não sei, está rolando? Não vai rolar mais de vir. Vi o Mickey e tal, volta a foto do Alexandre de Mickey. Não vai rolar mais. Não vai rolar mais. E eu digo a vocês, que essa foi uma lista que eles me pediram e que eu submeti ali meio que de bate-pronto. Eu tive poucas horas para submeter essa lista. Mas nós estamos trabalhando para submeter uma lista mais ampla que incluirá outros nomes, como, por exemplo, agentes da Polícia Federal. Nós temos mapeados todos os agentes da Polícia Federal e delegados que participaram das ações de censura. Agora a gente só precisa separar quem que atuou nos processos envolvendo cidadãos americanos e quem não atuou. Os dois, por exemplo, juízes auxiliares lá, o Marcos Vargas e o Ayrton Vieira, estarão na nova lista. Subprocuradores da República que atuaram junto com Paulo Gonet estarão na lista. Que mais? Ora, não pensem que na hora de estivermos falando de violação de direitos humanos, que eu não vou me lembrar do nosso querido comandante do Exército, General Tomás. Não descartem se o nome dele aparecer em algumas das listas. Tudo, como eu disse, amplamente documentado. E um ponto fundamental para vocês entenderem, e esse ponto é o ponto que as pessoas mais me perguntam, é o seguinte. Vou falar aliás, nós temos aqui 65 mil pessoas assistindo. Eu vou falar sobre a Lei Magnitsky. As pessoas estão perguntando, mas Paulo, e a Lei Magnitsky, a Lei Magnitsky, a Lei Magnitsky? Eu vou falar sobre a Lei Magnitsky. E a Lei Magnitsky? Isso é o negócio da Lei Magnitsky? A Lei Magnitsky morreu, não vai ter mais? E eu digo a vocês, e eu estou afirmando aqui categoricamente, eu acho que a essa altura do campeonato alguém pode acreditar um pouquinho em mim.
As sanções de hoje não mudam em nada o apetite para aplicação da Lei Magnitsky, que foi o que foi mencionado pelo Marco Rubio. Lembra, o Marco Rubio não falou, não, em breve vamos anunciar sanções de vistos contra autoridades censoras, não. Ele falou que a Lei Magnitsky estava sendo analisada e que muito provavelmente aconteceria. Esse apetite de Lei Magnitsky, que é o que faz os bloqueios financeiros e proíbe negócio com empresas americanas pelo Alexandre de Moraes, ainda está plenamente a todo vapor. E eu acho que é uma questão de poucas semanas. Eu não quero dizer como o Eduardo Bolsonaro, ele me disse depois que nem disse isso, mas como botaram na rede que ele falou que seriam 2 ou 3 semanas, porque nós não controlamos a agenda da Casa Branca, mas continua. Paulo, mas quando vai ser? Eu falo assim, eu respondi isso para um apoiador, não, para um seguidor no X. Eu falei assim, meu filho, a mulher ficou pelada na sua frente hoje. Aproveita a mulher. Vai lá, chupa um peitinho, faz uma preliminarzinha, aproveita a mulher linda que está na tua frente. Depois você vai lá e, porra, mandioca no bombril. Por enquanto, aprecia. Eu aconselho para as suas mulheres, façam preliminares. Nem tudo é mandioca no bombril direto. Vamos com calma. Aproveitem. Deliciem-se com esse momento. Não acaba em 5 minutos. Não acabem. Porque agora curtam o dia de hoje, curtam a vitória de hoje. Vamos ver como que vai acontecer se vocês soubessem o que está acontecendo em Brasília. Eu estou aqui no ar com você, o meu telefone já tocou uma dúzia de vezes. O mundo está em polvorosa. Absolutamente em polvorosa. Uma das coisas que está acontecendo é que agora o processo contra o Eduardo Bolsonaro se tornou ainda mais ilegal. Né? Porque agora o Eduardo Bolsonaro está sendo processado por uma atitude que é privativa do governo dos Estados Unidos e se tornou uma política global do país. Afeta o Brasil, é verdade, e é correto, óbvio que o Eduardo e eu tivemos um enorme papel para que essa política saísse do papel, mas ela é privativa do governo americano e é global. Então o que é isso? Eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão. O Eduardo tem que ser processado no mundo inteiro pelo crime que ele fez em proteger a liberdade de expressão? E eu quero reagir, por isso, à cobertura da Globo News. Eu não vou deixar de resistir, eu não vou deixar de assistir esse momento maravilhoso, né? Porque eu aguardei dias, graças a Deus. Aliás, a gente tem uma coisa engraçada. O Marfinha, do Twitter, o Barba, ele me odeia. E eu digo que ele me odeia porque, apesar dele se dizer meu amigo, ele fica me mandando vídeos do UOL e da Globo News sem parar. E aí eu acabo tendo que assistir aquelas coisas. Então, se eu tiver alguma doença, não vou nem falar de câncer, coitado do Constantino, espero que o Constantino esteja muito feliz, vou mandar uma mensagem para ele hoje. Mas você fica exposto a esse negócio de Globo News? Nunca sei, Constantino era um cara que lia muito o Globo, trabalhou na Globo, essas coisas, radioatividade, isso acaba afetando. Então, Mafinha fica me mostrando vídeos da Globo News, mas hoje foi satisfatório. Eu aguardava esse programa com a Dani Lima, hoje aguardei por anos. Então, em vez de eu assistir sozinho, eu prefiro assistir aqui com vocês. Aqui na tela, daqui a pouco, pronto, olha, tá aqui, esse é um anúncio oficial. E aí, chama sua atenção, olha, aqui pro final, né? Obrigada. O que ele está dizendo aqui, ó, em algumas instâncias, autoridades estrangeiras tomam medidas de censura contra US Tech Companies, companhias de tecnologia norte-americanas. Oi, Big Techs, oi, redes sociais, né? E cidadãos americanos ou residentes. Ela não sabe o plural de cidadão.
ou seja, quem tem green card, né, quando eles não têm autoridade para fazê-lo, tá? Essa postagem deixa ainda mais claro que é uma blindagem às plataformas de redes sociais, e aí, residentes nos Estados Unidos, quem seria, por exemplo, o Paulo Figueiredo, que trabalhava num canal, né, e que ajudou, chegou a dizer que... Ela não consegue falar jornalista. Eu trabalhava num canal. O que eu fazia no canal? Trabalhava num canal. O que eu fazia no canal? Eu era técnico de iluminação na Jovem Pan. Eu era faxineiro na Jovem Pan. Fala, Dani. Faz igual o Financial Times. Jornalista, fala. Era preciso fazer uma guerra civil no Brasil para impedir a posse do Lula. É alvo do processo do 8 de janeiro e ele tem... Eu nunca disse que tinham que fazer uma guerra civil contra o processo com Lula. Só isso, você já merecia um processo no meio desse teu rabo gordo, ou desse teu rabo flácido, que não é mais gordo graças a um munjaro que você tomou. Mas deixar uma coisa muito clara para vocês. Eu nunca disse que deveria haver uma guerra civil. Em um embate no Pingo nos Is com o Zé Maria Trindade, ele disse que se houvesse a contestação dos resultados das eleições, o Brasil entraria numa guerra civil. E aí o que eu disse? Eu disse, ora, quem vai estar nessa guerra civil? O PCC, o Comando Vermelho, as Farc? Quem vai estar do outro lado? A guerra civil é de quem contra quem? É das Forças Armadas Brasileiras contra as Farc, o PCC e o Comando Vermelho? Aí eu disse, se for para ter essa guerra civil, que tenha e que passem o cerol em todos eles. Eu nunca disse que o Brasil tinha que ter uma guerra civil para impedir a posse do Lula. Nunca disse essa sandice e, obviamente, vocês sabem disso, né? Até você, com seu QI da temperatura ambiente em Fahrenheit, está quente aqui no meu escritório, então mais de 80 graus, então até você sabe disso. Então, por exemplo, ele é um residente nos Estados Unidos e é alvo de ação judicial no Brasil, pelo que ele fez no Brasil. Antes não de fiz nada aliás, por muito tempo morando lá, né? Mas fez falando aqui sobre o Brasil. A política... Não, você se confundiu aqui, não foi por muito tempo morando lá. Eu morei aqui desde 2015. Então, eu acho difícil que eu tenha feito alguma coisa do Brasil. Se gaguejou, mas é a vida como ela é. De restrição de vistos que se aplicará a estrangeiros responsáveis por censura nos Estados Unidos vai acontecer. Os nomes não foram ainda divulgados, mas está muito claro que é para blindar Big Techs e está muito claro que também vai blindar aqui residentes dos Estados Unidos. A grande pergunta eu já estou blindado há muito tempo. Eles vão parar por aí? Visto o ministro já não tem para os Estados Unidos, tá? Agora, e a Viviane? Há outras medidas, né? O ministro já não tem visto, tá bom, porque está com cagaço de vir para cá. Mas e a Viviane? Porque ele vinha. Ele vinha. Se vocês procurarem aí, vejam Alexandre de Moraes vindo da palestra aqui, fugindo que nem o Diabo da Cruz em 2022 do Alan dos Santos. Devem lembrar disso, né? Então, assim, encarando gente, chamando gente para porrada em hotel aqui. Então, não é história de desde a pandemia o visto venceu e ele não vem. Não é verdade. 2022 ele estava aqui. Fake news. Depois o negócio do visto dele começou a ficar incerto, ele foi ameaçado pela Maria Salazar e ficou com o cu na mão, porque ele é um covarde, de vir para os Estados Unidos e desde então não renovou o visto para mostrar que não estava nem um pouco preocupado. E a Viviane? E os demais ministros do STF? Eu me pergunto. Bolsonaro não é portador de green card, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. Eu vou chamar o Fernando Gabeira, porque, Gabeira, eu acho engraçado, realmente, né? Eduardo, não tem eu acho green muito card engraçado. O comunicado oficial abre dizendo assim, a liberdade de expressão está entre os direitos mais preciosos. Aí vem um festival de merda. Nos Estados Unidos, Donald Trump proibiu, por exemplo, que haja citação, menção a pessoas trans. Então, falso, mentirosa! Nunca proibiu, você pode falar trans aqui o dia inteiro, inclusive se você ligar na MSNBC, na CNN, o que quer que seja, todo mundo vai ser trans o tempo inteiro. O que ele disse é que não existem nenhum sexo além dos dois, homem e mulher, e que o governo americano só vai reconhecer isso. Não tem nenhuma proibição, você pode falar o que você quiser. Se você quiser, sei lá, esqueci o nome do cara lá que se chama Erika Hilton, se você quiser dizer que é mulher, você pode dizer. O que eu não sou obrigado a acreditar. A liberdade de expressão é muito grande desde que você não seja uma pessoa transgênero, porque aí eu nem reconheço a sua existência. Ou é homem ou é mulher. Nascido, né? Como homem ou mulher. Então, assim, Mas é porque só existe homem e mulher mesmo, de fato.
pessoa pode se dizer trans, não tem liberdade de expressão nenhuma afetada. O uso dessa ideia de liberdade de expressão quando ele está tentando calar as universidades, quando ele está tentando proibir estrangeiros nas universidades, né? Absolutamente falso. Ninguém quer proibir a universidade, proibir estrangeiros nas universidades. As universidades americanas, inclusive, são o maior antro de esquerdista que existe. Ora, eu digo para vocês, porque eu passei por Harvard e passei pela MIT. As duas são puta antro de esquerdista. E o que é ensinado é a nata da nata do esquerdismo. Não tem nada tentando ser proibido. O que é proibido é você ter ações de antissemitismo no campus. Ou seja, vejam que loucura a liberdade de expressão que o Trump está afetando. Você proibir as pessoas de perseguirem os judeus, tipo os 2 judeus que foram mortos na porta da embaixada de Israel nos Estados Unidos. Que coisa! Como pode um tirano desses que quer proibir antissemitismo? Porque ele está querendo ditar o que pode. E detalhe, não é nem ser contra os judeus. Você ainda pode postar coisas de antissemitismo nas redes sociais. Veja que loucura. Você pode ter ideias nazistas nas redes sociais, pela lei americana. E o Trump não fez absolutamente nada contra isso. Agora, você precisa entender, as universidades americanas precisam dar vistos para as pessoas estrangeiras virem estudar no país. Para você aplicar para um visto nos Estados Unidos, você não pode apoiar uma organização terrorista. Então entenda, número 1, portadores de vistos são convidados dos Estados Unidos que não estão sujeitos aos mesmos direitos que residentes permanentes e cidadãos estão, com todas as proteções da primeira emenda. Não estão. Todas. Você é um convidado que goza do privilégio de estar nos Estados Unidos. Como convidado privilegiado de estar nos Estados Unidos, você não pode apoiar organizações terroristas. E essa é uma política antiga, de que os Estados Unidos não concedem visto. Você já tirou visto, eu sei, Dani, que você, quando tirou visto, teve lá que responder. Você apoia alguma organização terrorista? Não, você tem que responder não. Isso também é verdade, em tese, para organizações comunistas. Até para isso, porque é uma política da época da Guerra Fria. Então não é que o Trump está proibindo. Não. Agora, se você apoia o Hamas, que é uma organização terrorista, da mesma forma que você apoia, Dani, e que por isso não deveria ter visto também para vir para os Estados Unidos, de você e vários dos seus colegas, por esse motivo não deveriam ter visto para vir para os Estados Unidos, você não tem o direito de obter um visto para estudar aqui. Detalhe, eu sou uma pessoa que crítica a um caso específico lá do Khalil, que foi estudante que teve o green card revogado de uma forma duvidosa. Mas é um caso isolado, é um caso. As universidades americanas, se falta a liberdade para a direita nas universidades americanas. Não pode ser ensinado nas universidades. Teve protesto anti-Israel, então você está defendendo... Nunca isso não pode ser ensinado nas universidades. Então é uma defesa de liberdade de expressão muito peculiar, que não cabe na peculiar realidade, porque você é burro, mas veio aí, vai vir a sanção. Se ficar em perda de visto, que o ministro já não tem, creio que ficou barato. Vamos ver o que mais vem por aí. Vem mais. Exatamente. Você tem razão. É realmente a defesa da liberdade de expressão. Num país onde a liberdade de expressão está sendo muito atacada, né? Sobretudo as pessoas que apoiam a Palestina, que é um movimento histórico de apoio à Palestina, ou eventualmente criticam a atuação de Israel na faixa de Gaza, também... Me explica uma coisa, Fernando Gabeira, eu tenho muito respeito pelo Gabeira. Gabeira, quantos jornalistas os Estados Unidos cancelaram, jornalistas americanos tiveram as suas redes sociais bloqueadas por apoio à Palestina? Quantos passaportes foram cancelados de americanos por apoio à Palestina? Quantas contas bancárias o Trump cancelou por apoio à Palestina? Quantas ordens de prisão o Trump deu por apoio à Palestina? Quantos veículos de televisão o Trump deu ordens para proibir de falar da Palestina? É por isso que vocês não veem mais o Paulo Figueiredo na televisão debatendo com esses caras. Porque não duram um minuto. É um movimento de censura que se estende aos próprios cientistas, né? As pessoas que trabalham com a questão de gênero, enfim. É um movimento de censura bastante amplo que o governo americano está desenvolvendo. Não há uma pessoa censurada por falar qualquer coisa sobre essa merda, essa baboseira de gênero.
Você pode falar a bobagem que você quiser. Veja, você pode até dizer que vacina para Covid é importante. Pode até dizer. Apesar do CDC ontem ter decidido que as vacinas não são mais recomendadas para mulheres e crianças, mulheres grávidas e crianças, você pode advogar que seja. E sabe o que acontece com as suas redes sociais? Nada. Você não vai tomar um strike igual eu tomei quando eu disse que, quando eu falei, por exemplo, que a Covid vinha de era um vírus chinês que não tinha sido que tinha sido vazado de um laboratório e não tinha vindo de uma sopa de morcego. Você pode até falar esse tipo de coisa aqui nos Estados Unidos. Sabe o que vai acontecer com você? Zero. Eu não acreditem nessa baboseira. A liberdade de expressão nos Estados Unidos é plena. Desde a posse do Trump. Esse caso que nós estamos examinando hoje, por acaso eu acabo de escrever um artigo sobre ele, e eu estava tentando, para efeito de esclarecimento, eu sei que as pessoas não vão entender bem e tal, mas eu já estou acostumado. Eu peço que esqueçam o Eduardo Bolsonaro. Essa suposição que o Eduardo Bolsonaro é o responsável por isso que está acontecendo, atribui a ele muito mais poder do que ele tem. Na verdade, o Departamento de Estado tem um mecanismo próprio de avaliação da situação, um mecanismo próprio de chegar às suas decisões, que não depende tanto de lobistas brasileiros atuando junto a ele. Ou seja, foi uma combustão espontânea. Coincidentemente, o deputado Eduardo Bolsonaro tem ido comigo ao Departamento de Estado o tempo inteiro. Coincidentemente, o Brasil, que ninguém sabia nada a respeito, agora se tornou alvo até do secretário de Estado. Coincidentemente, o Alexandre de Moraes tem saído em todos os jornais. Coincidentemente, a gente tem ido em rede de televisão falar sobre isso. Coincidentemente, é tudo uma coincidência, Gabeira. As sanções acontecerem 2 meses depois do Eduardo Bolsonaro ter se mudado para os Estados Unidos também é coincidente. Qual o problema? O que o Gabeira está tentando fazer? Lembre-se, Gabeira é um político, né? Eu fiz campanha contra ele, inclusive para a Prefeitura do Rio em 2006. Gabeira quase ganhou a eleição para prefeito do Rio de Janeiro em 2006. O Gabeira é um político. O que ele está vendo? Ele está vendo o dilema da Globo News, que é decidir se o Eduardo Bolsonaro é o traidor da pátria ou se ele simplesmente não tem nenhum efeito nas sanções. Ou as sanções estão acontecendo por causa do deputado Eduardo Bolsonaro e ele tem que ser criminalmente processado, ou então ele é o traidor da pátria. Ou então ele não tem nenhuma ação. Por isso que tem esse meme do botão. O cara, na redação da Globo News, eles não sabem que botão apertar. Edu Bolsonaro tem que ser preso por trair a pátria, é um botão, ou Edu Bolsonaro não é o responsável pelas sanções. Eles não sabem, há um dilema horroroso. Por quê? Porque conforme essas sanções forem saindo, Eduardo Bolsonaro se sagra como o político mais importante do Brasil. Mais importante para o Brasil nesse momento do que o próprio pai. E com um grau de coragem, altivez e de desinteresse por si mesmo muito superior ao visto pelo pai. E esses são os louros que têm que ser dados. Os louros têm que ser dados os spoils da guerra têm que ser dados ao vencedor, que é o Eduardo. E o Gabeira percebeu isso. Por isso esse discurso. Coloca o Gabeira aí de novo, Bruno. Claramente, é que, independente do Eduardo Bolsonaro, existem dentro do governo americano, muito próximos ao governo americano, pessoas muito mais poderosas que o Eduardo Bolsonaro, como é o caso do Elon Musk, né? E eu volto um pouco à história. Antes da ida dele para os Estados Unidos, já havia um processo da Rumble associado à empresa do Trump contra o ministro Alexandre de Moraes. Então você vê que você acha que saiu também artificialmente do nada. O fato da nossa relação com Chris Pavlovski e a explicação do problema do Brasil, você nunca desconfiou de onde é que veio o advogado da Rumble, Gabeira? Você acha que tudo isso acontece por combustão espontânea mesmo? que é um processo mais ou menos antigo e que envolve as Big Techs. Então não é agora foram as Big Eduardo Techs. Bolsonaro é apenas um detalhe nesse processo. Um detalhe. Eu vi minha querida amiga Ana Paula Henkel falando sobre isso também no Space Liberdade, que fez questão de dar atenção a essa fala, dizendo que o Elon Musk, etc, etc. Olha, quero aqui, respeitosamente, que gosto muito dela, e essa é uma pessoa muito bem intencionada, etc., discordar.
Eu acho até que fala isso com boa intenção de proteger o Eduardo Bolsonaro, mas eu acho que o Eduardo não quer essa proteção, não. O Eduardo está disposto a colher os frutos do que ele fez. E não foi, lamento dizer, tá? Não foi Elon Musk. Acreditem da pessoa que está em todos os jornais, que estava em todas as reuniões, que vive dentro da Casa Branca, dentro do Departamento de Estado, que trouxe a vocês tudo o que ia acontecer. E lamento, não há outro jornalista brasileiro que esteja participando disso de forma tão perto quanto eu. Não há melhores comentaristas que outros possam ser. Melhores do que eu até, muitas vezes. Mas não é Elon Musk. Não é Eduardo Bolsonaro. E o que o Gabeira está tentando fazer, e outros estão tentando fazer, é tirar o mérito do cara. E a gente tem que tomar cuidado, o Space Liberdade, etc. Eu vou atribuir aqui para a tolice, não a má fé, do Space Liberdade, para ficar dando voz a esse tipo de narrativa da Globo News. Pessoas que vivem nos Estados Unidos e atuam nessa política de oposição ao Brasil estão lá falando sobre a aplicação de uma lei contra o Alexandre de Moraes há muito tempo. Né? Então, existe já um movimento. É verdade, eu cheguei aqui e comecei em 2022, bem antes do deputado Eduardo Bolsonaro. Mas já em 2022, a primeira vez que eu vim, eu só tinha a Carla Zambelli comigo. Mas já em 2023, o Eduardo Bolsonaro, junto com vários outros deputados, estavam aqui conosco, sim, correndo atrás disso. E mérito também de outros deputados que tiveram uma contribuição menor, mas que tiveram grandes contribuições. Eu já citei aqui senador Magno Malta, senador Girão, senador Jorge Seife, Bia Kicis, Gustavo Gaia foi um gigante nessa história, Carol Detone ajudou em determinados momentos, Marcel Van Hatten ajudou pra caramba, tudo que pôde fazer. Então, eu vou aqui, Paulo Bilinski, o próprio Felipe Barros, que agora é presidente da Comissão de Relações Exteriores, tem sido peça fundamental. Assim, tem muita gente. Eu não quero aqui nem cometer, aqui, falei da Bia Kicis, não quero aqui nem cometer deixar de mencionar algumas pessoas. Mas sim, eu como você está dizendo, Gabeira, eu comecei antes de todo mundo, pessoas que residem aqui começaram, mas eu não abro portas, eu não tenho mandato. Aos poucos eu fui construindo uma reputação e uma relação boa aqui. Mas foi mérito dessas pessoas e eu faço questão de dar... você quer ver uma pessoa que foi nota 10, que foi comigo, sofreu em Washington, passou perrengue comigo, sem nunca pedir nada em troca, botou dinheiro do bolso dele? Coronel Gerson Gomes. Mostrando que ainda tem gente que usava verde-oliva que, é de primeira qualidade. Coronel Gerson Gomes, foi um gigante. Um abraço para ele, meu amigo querido, meu irmão. Então, assim, as pessoas que estavam aqui, Ludmila também buscou fazer tudo que pôde, as pessoas que tem a parte acadêmica que ela está correndo atrás, as pessoas que estavam aqui fizeram tudo que puderam. Mas o mérito, é óbvio que quando você chega com o deputado Eduardo Bolsonaro, ele abre portas que você não imagina ter. E ele vestiu a camisa, dedicou a vida inteira, foi o único que abriu mão de mandato para estar aqui onde está, e as pessoas pensam, não vai voltar. Talvez não volte. E está disposto a abrir mão do mandato, como disse ontem aqui. O que vem acontecendo no interior do governo americano e estimulado por forças muito mais importantes do que o Eduardo. Então, se a gente começar a ver o mundo a partir da influência, do poder do Bolsonaro, a gente vai perder um pouco a visão do mundo como ele é, de fato. Outro aspecto que é importante nós vamos falar muito sobre a questão da soberania nacional. Mas eu valorizo muito o trabalho dos diplomatas, eu acho que eles devem entrar em cena agora e sempre, porque há um entendimento dos americanos que a gente precisa trabalhar em termos de argumentação. Eles entendem que a soberania nacional norte-americana é violada no momento que você estabelece alguma restrição ao exercício da primeira emenda constitucional dentro dos Estados Unidos sobre cidadãos americanos ou cidadãos que, tendo o green card, têm acesso a essa garantia constitucional. Então nós temos que conversar sobre isso para tentar ver exatamente qual o caminho diplomático para superar essa situação. Eu acho que os diplomatas brasileiros já estão fazendo isso. Essa notícia de hoje me surpreendeu um pouco. Eu imaginava que as discussões diplomáticas fossem conter um pouco esse processo. Agora, vamos... Porque você está completamente perdido. Você não tem ideia do que está se passando no mundo, Gabeira. Isso é muita maconha. Isso é muita maconha. Você está completamente perdido do que está acontecendo. Por isso você acha que a diplomacia vai salvar, eu já expliquei. Os diplomatas chegam aqui nos Estados Unidos e ficam dizendo que nós somos
ameaça a democracia, praticamos desinformação, falamos mal das instituições e não sei o que. Os americanos olham e falam, vocês falam isso da gente também. Ora, o que vai chegar lá? Vai chegar lá o Itamaraty do Lula, que dizia que o Trump era a nova face do nazismo? Vocês acham que vai ter algum sucesso, Gabeira? Pode mandar o diplomata que quiser. Vamos ver se ele ainda é apenas uma ameaça, não é? O Marco Rubio fez a ameaça há alguns dias, agora ele lança essa nota. Vamos ver em quem se aplica, se é apenas uma afirmação genérica ainda. Eu acho que ainda existe um caminho de um trabalho diplomático antes de um confronto aberto. Eu acho que existe esse caminho, porque eu sou muito preocupado com o confronto aberto. Eu acho que a gente tem que pensar, quando entra em confronto aberto, tem que pensar em todas as dimensões do confronto, e se nós estamos preparados ou não para isso. Por isso que eu tenho escrito muito também. Gabeira, não existe confronto. É como se eu quisesse cair na porrada com o Anderson Silva. Não existe um confronto. Existe eu me proteger para tentar não apanhar muito. Não tem confronto. Né? O Júnior Cigano, meu querido Júnior Cigano. Júnior Cigano quer resolver cair numa porrada comigo de bare knuckles, que ele é bom desse negócio agora, que é luta sem luva, né? Já era pica no UFC. Eu não tenho um confronto. Tem eu me protegendo, pedindo para não estragar o velório. É mais ou menos essa a situação na qual o Brasil se encontra. Não tem um confronto. Eu acho que vocês não pensaram bem quais são os próximos passos. Eu acho que vocês não viram que não tem um cenário onde isso acabe bem. Não tem um cenário. Sobre a necessidade do Brasil se preparar com satélites próprios, com uma colocação, uma infraestrutura própria, para poder, em caso de uma sabotagem de Big Tech, poder seguir adiante sem grandes problemas. Então, é um caso bastante complicado, no meu entender, e eu acho que a gente deveria retirá-lo desse fla-flu Bolsonaro versus lulismo e colocá-lo na dimensão que ele precisa ser colocado. Nós estamos diante de um impasse diplomático potencial com os Estados Unidos. O cara falou que o Brasil precisa começar a construir satélite, velho. Essa é a solução. Eles estão dispostos a que vocês no Brasil vivam na idade da pedra para o Brasil viver uma briga com os Estados Unidos. Isso aí, meu amigo, não tem. É muita droga. Não tem uma explicação racional para um troço desse. Esse cara faz um troço. Eu não tenho condições de trabalhar mais na televisão. Se o cara faz um troço desse no ar e eu tô no ar, eu vou aparecer aí numa janelinha dessa, mijado no chão, rindo, estrebuchado. Falar, que isso, Gabeira? O Brasil tem que ter satélite para enfrentar os Estados Unidos. Gabeira, eu queria trazer uma informação aqui na linha do que você está dizendo, que é o seguinte, né? O que o governo Trump está fazendo? O cara tá falando aqui no chat, o Brasil não tem esgoto. Vai ter satélite, metade do Brasil não tem esgoto, Gabeira. Você mora no Rio de janeiro. Você vai na praia do Rio de Janeiro, é um cocô. O Brasil tem que ter satélite. Nós temos que nos preparar para uma luta contra os Estados Unidos. Temos que ter satélite. Porra. Isso passa na televisão. Isso passa na televisão. Você liga a televisão, você pum. Aí tem um velho doido falando: não, o Brasil tem que se preparar para essa luta contra os Estados Unidos. Tem escrito a esse respeito que o Brasil precisa ter satélites para se preparar para uma luta contra os Estados Unidos. Das Big Techs. É disso que se trata. Não tem a ver com o fulaninho ou o ciclaninho, como disse o Gabeira. Aí reparem que a Dani Lima, ela apertou o outro botão. Né? Ela estava no botão do é culpa do Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo. Aí agora ela adotou o botão de virou e falou, não, é muito maior do que isso, é disso que se trata, não é de fulaninho ou ciclaninho. Fazendo uso disso. O governo, a gente falou muito sobre isso aqui ontem, Sadi escreveu cedo, Trump falei sobre o assunto, Camila também. O governo já entendeu, e o Supremo também, que o problema são as Big Techs que vão entrar na mira. Vai haver regulamentação. Vamos entender um pouco a dimensão do que está falando aí. A ameaça é a regulamentação das Big Tech. Vocês baixem VPN, link na descrição, Proton VPN. Eu digo para vocês que nós ainda teremos vários outros passos. Tem uma pessoa perguntando aqui no chat que eu me perdi, por que vocês não reconhecem o trabalho do senador Marcos Duval? E eu vou dizer aqui, porque o senador Marcos Duval é um mentiroso compulsivo que se aproveita do trabalho dos outros. Mentia que tinha contato com não sei quem, mentia que tinha que não ter contato com não sei o que lá, chegava lá e não tinha nada.
era tudo, vocês falam do pendrive, eu me lembro do pendrive que ele dizia que tinha prova contra o Alexandre de Moraes lá na CPMI, e que no final, quando o Magno Malta mandou ele botar o pendrive, não tinha nada no pendrive. Esse cara é um dos maiores mentirosos que eu já vi na minha vida. Um dos maiores mentirosos. Posto isso, apesar dele ser um dos grandes mentirosos que eu já vi, que tá tentando. Ele vai, porra, outro dia ele falou que tinha um WhatsApp do Marco Rubio. Marco Rubio nunca nem ouviu falar dele. Ele, de fato, teve no gabinete do Marco Rubio, uns anos atrás, falou com a assessora, e foi isso, porque é senador. Mas não fez nada, não tem credibilidade nenhuma, não tem um pingo de ajudar em absolutamente nada aqui. Para deixar muito claro. Esse, não, senador Girão, senador Magno Malta, no Senado, esses três. Beleza. Aí o senador Rogério Marinho teve algumas iniciativas importantes, obviamente o senador Flávio Bolsonaro tem um outro papel de bastidores muito importante. Agora, até o senador Carlos Portinho teve aqui uma vez, numa denúncia que a gente fez nas Nações Unidas, Rio de Janeiro, mas assim, esquece negócio de senador Marcos Duval, pelo amor de Deus, livrar desse cara assim que a gente puder. Posto tudo isso, o que este cara sofreu na mão do Alexandre é absolutamente inaceitável. Absolutamente inaceitável. Por isso, o caso do senador Marcos Duval está narrado, documentado, consta nos relatórios entregues, porque é um caso icônico absurdo. Não é porque o cara é um tremendo picareta que é permitido que ele passe o que ele passou. Porque picareta ou não picareta, o povo do Espírito Santo votou nesse cara. E ele está lá. Eu ainda tentei ter um diálogo com ele muito tempo, mas chega num tempo onde o cara começa a mentir para mim mesmo sobre as coisas que eu estou fazendo. Eu falo assim, não aguento mais, não aguento mais tanta picaretagem. E aí rompi completamente o contato com esse cara, não falo com ele há meses. Ele tentou entrar em contato comigo e eu não respondi, não vou responder, e já aviso, picareta eu quero distância.